ainda não é a sua execução propriamente. E logo após vem as taças. Se chama na Bíblia de as taças da ira de Deus. Por isso que é taça, porque é o derramar da ira de Deus. É um momento muito triste e assombroso para a humanidade, um momento de muita dificuldade, muito sofrimento. Mas por quê? Por causa da impiedade do homem, por causa do pecado do homem, é isso mesmo que estará acontecendo aqui nessa terra. Bom, no texto que foi lido, primeira parte, ele vem dizendo para nós, Apocalipse capítulo 5, e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Não, essa é uma pergunta que ecoa. Quando João, nesse arrebatamento que ele teve, e as visões que ele passou a ver, então ouviu essa grande voz: quem é digno de abrir os seus selos? E disse um dos anciãos, quando ele, pouco antes, ele começa a se desesperar e a chorar muito. O que a Bíblia diz? Que não havia ninguém em cima do céu, na terra, nem embaixo da terra, em lugar nenhum, ninguém que poderia tomar o selo da mão de Deus, quebrar os selos e abrir o livro. Não havia ninguém que pudesse fazer isso. E João faz o quê? Começa a chorar. Começa a mostrar um certo desespero. Como vai ser? Se ninguém pode abrir ou tomar da mão de Deus, não saberemos o que vai acontecer. Nada será revelado. Nada vai acontecer. E ele chorava muito, porém, um dos anciãos disse para ele: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bom, eu aprendo algo tão maravilhoso nessa passagem, tão maravilhoso, que quando é dito lá no céu que não havia ninguém que podia tomar esse livro das mãos de Deus, era ninguém mesmo. O que eles disseram? No céu, na terra, embaixo da terra. Quando ele fala no céu, está se referindo a toda a esfera espiritual. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não há ninguém no mundo espiritual que possa lá tomar esse selo da mão de Deus. Ninguém. Não tem arcanjo Miguel, não tem o anjo Gabriel, não tem nenhum outro tipo de anjo. Nesse período, nós já vimos os patriarcas já tinham morrido. Mesmo Abraão, Jó, o próprio Davi ou qualquer outro não era digno de chegar e poder tomar o selo da mão de Deus. Então quer dizer o quê? Que no mundo espiritual não havia ninguém. Fechou. Quer dizer, não há nenhum ser espiritual que pode ir lá e tomar da mão de Deus aquele livro. Quando ele diz, também na terra não há ninguém. O que ele está mostrando para nós aqui? Que na terra, entre os vivos, não tem nenhum, talvez discípulo, o próprio João estava vivo ainda. João não poderia. Nenhum dos que pertenciam à igreja na terra poderia. Não havia nenhum homem santo aqui na terra que poderia pegar, levar no céu e ele tomar o livro da mão de Deus. E nem embaixo na terra. Ou seja, ele fechou tudo, céu, terra e qualquer outro lugar. Não havia ninguém. É por isso que eu estou frisando isso aqui, para vocês entenderem por que é que João começou a chorar. Que ele pensou, estou perdido, não há, nem no céu, no espiritual, nem na terra, no caminho. Ninguém pode tomar o seu. Quem pode? Aí é que você disse para ele.
Olha, não chore. Tem um. Aleluia. E este, ele pode tomar o livro e quebrar os seus selos. O livro daquela época era como se fosse um rolo. Na época, o pergaminho, e era cheio de selo mesmo. Isso era comum naquela época. Você mandava algo selado para a pessoa e o selo era feito assim de argila. Então, quando você ia abrir, você tinha que quebrar o selo, abrir uma parte, quebrar outro selo, depende de quanto selo tivesse, até você abrir todo o pergaminho. Cada aqui é uma representação do céu, uma das selos. Então tinha que ser quebrado, desatado, para então poder se desenrolar toda a revelação de Deus. Então ele diz: João, não chore, tem um. Olha, irmãos, pense comigo. Se ele diz que tem um que pode tomar a vida do selo, mas ele acabou de entender que no céu, na terra, não tem ninguém. Isso mostra para nós uma coisa maravilhosa, uma singularidade, que Jesus Cristo, ele é único, que Jesus Cristo é diferente de todos, e mostra algo maior para nós aqui. Se ninguém pode tomar o selo, ninguém é digno, porque Deus está no trono com o selo na mão, ninguém vai vir aqui pegar. Se o Cordeiro pode pegar, sabe por que ele pode pegar? Porque igual ao próprio Deus assentado no trono, era o Cordeiro, Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer? Jesus não é nenhum ser que povoava o mundo espiritual, nem na terra, embora ele tenha encarnado, e nem em outro local. Está dizendo para nós o quê? Que Jesus Cristo é, na essência, Deus. Aleluia. Ele é Deus. Porque para tomar na mão de Deus, só se fosse outro igual a ele. Que não havia ninguém igual. Ele quer dizer, não, para tomar na minha mão de livro tem que ser igual a mim. É isso que Deus quer dizer: olha, estou aqui, você está na minha mão. Para tomar na minha mão tem que ser igual a mim. Tem que ser da mesma essência que eu. Só que em nenhum lugar existe alguém da mesma essência que eu. A não ser um, que é o próprio Filho de Deus. Isso prova para nós que Jesus não é um ser criado por Deus. Jesus, ele é Deus na sua essência. Então ele pôde ir lá e tomar na mão de Deus, porque ele também é Deus, e então abrir o céu. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que é maravilhoso, é que quando o Senhor disse: olha, João, ali está o leão da tribo de Judá. João olha e vê o quê? Vê um leão? O que João vê? Não lembra? O Senhor diz: olha, está lá o leão da tribo de Judá. Aí quando João olha, o que é que João vê? Ele vê um leão? João vê o cordeiro. Ora, o Senhor diz: é leão. E João olha e vê o cordeiro. Sabe o que é isso aqui? No mundo espiritual, quando eles olham para Jesus, eles veem um leão que são para vencer. No mundo material, no nosso mundo, quando olhamos para Jesus, nós vemos um cordeiro, que significa aquele que foi morto para nos livrar da ação do pecado e nos tornar filhos de Deus para morarmos eternamente com o Senhor. Sempre que nós olhamos para Jesus, nós vemos um cordeiro. Quando lá no céu olham para Jesus, eles veem um leão. E de fato, Jesus é o cordeiro que é leão. É o leão que é cordeiro. Como o leão veio para vencer, ninguém poderia derrotá-lo, mas como cordeiro, ele veio para ser sacrificado. E por que leão e cordeiro junto? Porque ele próprio diz na sua palavra: olha, eu dou minha vida